Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje falar do Paiva, né? Falar de tudo, fazer um apanho geral de tudo que o Paiva fez até agora, o que não fez, né? Esse vídeo vai ser sobre isso, colocar os contextos, né? Não é um vídeo de defesa do Paiva, o lixamento do Paiva, colocar o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, na visão geral também, e os contextos que ele enfrentou nesse trabalho no Vasco até aqui. Para vocês poderem debater, né? Comentar e até fazer outros vídeos dentro desse vídeo aqui para explicar mais alguns contextos que talvez venham a ficar um pouco menos nítidos, né? Primeira coisa, né, antes de falar de rendimento, de peças, de momentos, eu queria mostrar aqui, né, os números frios, né, que não são tudo. Eu falo isso para as coisas boas, né? Quando o time tá fazendo algumas, somando resultados, a gente não tá bem, eu falo, pô, vou ter cuidado. Né? Então, eu não posso usar isso como defesa ou como algo estritamente, ó, números são esses, então tem que ficar, tem que defender, porque esse é essa pontuação da equipe. Não, o futebol é o contexto, né? Não é tão simples assim. Mas também não podemos ignorar os números, correto? Então, vemos aí isso aí, né? Sem contar ali os dois jogos do Paiva que foram como interino ali mesmo antes, né? Que aí o Álvaro assumiu. Então, isso aí, Paiva no comando é depois do Álvaro ali, né? Que ele pegou até hoje, né? E nesse recorte, o Vasco tem a oitava melhor campanha da competição, com 10 vitórias ali, né? 6 empates, 8 derrotas, e o saldo de gol zero, né? Saldo de gol zero, eu acho que ele resume bem para o Vasco, né? O Vasco é esse time aí, o elenco é esse time mediano. Time mediano que é capaz de fazer 29 gols, mas 29 gols. Porque é um time muito descompensado. Né? Mas enfim, vou debruçar mais sobre isso durante o vídeo. Mas falando sobre os resultados frios, oitava campanha, ok, dentro do que foi programado para o ano. Novamente, cara, quando eu falo ok, sempre que eu falar ok, sempre que eu falar uma derrota aí esperada, eu não estou falando que o Vasco deve aceitar isso. Eu estou falando a realidade dentro do que está acontecendo no elenco do Vasco em relação aos outros elencos do campeonato e o momento de cada equipe, certo? O momento de cada equipe. Então, assim, é porque às vezes fazem confusão, né? Quando se fala isso, a pessoa fala, pô, mas o Vasco deve aceitar isso. Não, nenhum momento estou dizendo que deve aceitar isso ou que isso possa ser algo que normalizado. Mas eu tenho que passar o que é real. Não tenho que passar o que eu acho, o que eu queria que fosse. Queria que eu fosse. Isso aí é nicho, o torcedor quer que o time ganhe sempre. Né? E aí, eu fiz, né, esse recorte que eu venho batendo na tecla sempre, que é o seguinte: dentro desse trabalho do Pablo, tem algo positivo em termos de resultadistas, parece algo óbvio, mas assim, o Vasco fez um campeonato tranquilo até aqui, porque em jogos fáceis o Vasco consegue um aproveitamento bom, de 58%, como está aí, né? 21 pontos. Lógico que a gente está falando com o Paiva, né, gente? Fala, pô, mas 21 mais 18, vou botar ali os outros pontuações, né? Sim, não foi com o Paiva. Então não coloquei. Aproveitamento com o Paiva. Ali, ó, o Paiva é 11º ao 20º, né? Que são o time da segunda parte da tabela. Tem aproveitamento de 58%. Então, acho que o ponto positivo do Paiva fazer um ano tranquilo foi ele entender onde ele estava entrando, né? No turbilhão fora do campo, que não invade o campo também, e que ele teria que traçar esse objetivo de não perder jogos fáceis. Tem derrota ali, mas não tem como, né? Ganhar tudo. Não perder jogos fáceis para conseguir um ano tranquilo, conseguir um ano estável, minimamente estável, né? Para o Vasco. Então, assim, desde o início eu sempre percebi esse ponto positivo de jogos fáceis e o Vasco costuma não perder, como tem aproveitamento bom, 58%, como dito aí, como visto aí, né? E tem os jogos contra as equipes lá do primeiro escalão, né? Que coincidentemente ou não, para os últimos 3 jogos aí, onde o Vasco perdeu, o Inter chegou lá agora, mas vem de 15 jogos, né? Uma sequência muito boa sem perder. E é um elenco que se esperava isso desde o começo. Então não é algo, nenhuma surpresa, um time surpreendente. Esperava isso do Inter, né? Então tá onde se esperava. Então aí do primeiro ao nono colocado, primeira parte da tabela, o Vasco praticamente 42%, né? Que é bem abaixo, né? Em relação à parte de baixo. E obviamente que isso se deve à qualidade e outros fatores que para além do treinador. Mas aí a crítica dentro desse contexto contra as equipes melhores qualificadas e geralmente são as mais qualificadas, é que o Vasco tem pouca resistência em alguns desses jogos, né, como os últimos 3.
né? A equipe, uma frase que ficou muito famosa, né? Lá do Vasco, o Pedrinho, Felipe, que não é como se perder, ganhar ou empatar faz parte do jogo, é como se perde, como se ganha, como se empata. E o Vasco, nesses últimos 3 jogos, que criou esse alerta, essa crítica mais pesada, o time perdeu de forma muito passiva, né? Perdeu aceitando a derrota. Parece que dentro daquele planejamento de, esse jogo aqui, acho que vai ser difícil de ganhar. Sim, é difícil ganhar, mas não é porque é difícil ganhar que a gente vai entrar pensando em perder ou tomar um gol, vai desistir da partida. E pareceu que o Vasco fez isso nos últimos 3 jogos. Então, assim, é porque perdeu também, mas como perdeu? Como perdeu. E aí aparecem várias notícias sobre perda de comando de vestiário, né? Sobre jogadores satisfeitos. Engraçado que quando tem várias vitórias, ninguém está satisfeito, né? Sendo que jogam os mesmos jogadores, a quantidade de jogadores são as que sempre jogam. Então, assim, são coisas subjetivas que não dá para saber até que ponto é real ou não. Mas dentro do rendimento do campo, a equipe teve uma piora, né? Uma piora. Isso é nítido, né? E aí, né? Demonstrei os números frios para falar agora. Esse vídeo vai ser mais eu aqui, porque vou falar sobre, né, alguns contextos. Né? Para mim, a caminhada do Paiva ela se passa até aqui muito por um começo, um meio, e infelizmente acho que vai ter um fim. Que é um começo, né? Ele tendo um primeiro impacto ali, né? Demissão de um treinador que estava muito abaixo, que é o Álvaro Pacheco. Então, assim, foi um impacto imediato, porque vinha de resultados tão ruins também, qualquer impacto ali minimamente positivo geraria uma expectativa. E uma autonomia inicial que ele foi se perdendo no decorrer do tempo, vamos ponto por ponto. Essa autonomia do Paiva, como ele chegou de bombeiro ali, meio que falaram para ele, eu tô falando de fora, tá, gente? Falaram para ele, ó, vai e faz o que você quer nesse começo aí. Ele precisa de resultado imediato. Ele chegou, fez o que ele quis, teve mais autonomia, né? E jogadores como estavam lá embaixo, com o Álvaro, aceitaram de imediato, pô, a gente vai sair com esse cara, a gente não vai sair com ninguém. O time teve um impacto positivo muito bom, né? Impacto positivo muito bom, inicial muito bom, de performance, né? Inclusive, isso de falar que o Vasco nunca performou bem com o Paiva, eu discordo. Tá? Você pode falar que a maioria dos jogos performaram bem, aí não tem como, né? É algo de opinião, mas o Vasco performou bem sim. E 2 jogadores nesse início, que assim, falar jogar pouco jogos sim, mas estavam dando uma projeção inicial que seriam muito bem aproveitados com o Paiva, que é o JP e o Estrela. Né? E os dois, o Estrela se lesionou, obviamente, a gente viu o JP, a gente ficou, quando está o JP? Mas está o JP. E saiu a notícia recentemente que ele também se lesionou, né? E por isso parou de ser utilizado. Né? E aí é um erro, porque estava na base, estava machucado também, aí não é com a gente. Mas enfim, o Paiva teve esse início de autonomia total, né? Autonomia, teve aquelas sequências positivas importantes para o Vasco estar onde está hoje, né? Questão de tranquilidade, né? Na tabela, teve aquela sequência positiva. E aí o time bateu no teto. No teto. Isso acontece. Isso é do rendimento, a gente que é do meio. A gente tem. A equipe tem teto. A equipe tem teto. A gente não vai virar para uma equipe e falar, ó, a gente tem esse teto aqui, isso aí não vai fazer. E aí que o trabalho está começando a estagnar, eu acho, né? Eu acho que ele deixou transparecer muito que a equipe chegou no teto, deixou. Não sei, não ficou acomodado, mas assim, não se busca alternativas para. Mesmo você chegando no teto, vamos tentar ali mudar, ajustar, variar, para tentar extrair há mais tempo esse teto, né? Bateu, parece que bateu e caiu. E aí tá chegando nesse fim, porque o time bateu no teto e ao mesmo tempo não conseguiu manter por muito tempo aquilo ali. Que é normal, tá, gente? Normal. A variação de rendimento no esporte de alto rendimento é normal. Equipes coletivas, então, que demandam diversas variáveis, é normal demais. Então, assim, essa questão de começo, meio e fim foi isso. Começou com toda a autonomia do mundo e agora vejo perdendo isso. Né? Perdendo isso e com os resultados negativos, muita gente vai saindo do rosto também, né? O time começou a ganhar, começou a embalar. Não sei quem entra vestiário para falar frase, não sei quem tá lá no dia a dia. O time começou a perder, é só o pai, ninguém falou que tá lá. Então, essa questão de autonomia, de impacto inicial, de bater no teto, e agora tem que buscar alternativas para fugir desse marasmo de fim de temporada, que não pode acontecer. Não pode acontecer. Faltam aí jogos para terminar o campeonato, está na situação, está no Vasco da Gama, tá da equipe que vai ter cobrança e que tem que toda rodada. O Vasco vai se ganhar hoje, vai ficar. Última rodada, o Vasco vai sair de 10 para 9. Tem que ganhar o jogo. Tem que buscar a melhor colocação possível o Vasco no campeonato. Independente do momento da equipe. E aí vamos para a questão que muita gente fala da variação, né? Variação tática.
O Paiva sofreu um duro golpe ali com as questões de, acabei de falar, né? Os Estrela e JP jogaram poucos jogos ali. Foi um impacto bom, mas jogaram poucos jogos. Mas do Adson e do David foi um impacto muito grande para a equipe e para o Paiva também. Porque ele achou a plataforma de jogo com os dois, né? Dois jogadores que a equipe poderia ficar um pouquinho em bloco mais baixo, porque são jogadores que conseguem fazer esse transitar muito rápido, conseguem marcar ao mesmo tempo, ter fôlego para chegar ao ataque. Adson, principalmente, é um jogador que me surpreendeu, inclusive, né? Estava tendo muito consciência das suas ações, ao roubar a bola, de achar o companheiro, de achar e passar. O David também é outro que me surpreendeu, né? Fui crítico, muito crítico com ele no começo, inclusive, mas durante o campeonato mostrou o valor. E hoje percebe que os dois fazem muita falta. Você pode questionar o que for. É o que eu falo, gente. É a opinião pessoal e a opinião do que o campo mostra. Eu acabei de falar, eu não sou um dos fãs do David, mas eu não posso negar e não posso fechar o olho. Não é o que eu gosto, é o que está acontecendo. Ele foi importante, estava sendo importante para o Vasco e era titular absoluto, assim como o Adson. E os dois, ao lesionar os dois, a equipe do Vasco caiu de rendimento muito grande. Né? Teve um rendimento, como eu falei, rendimento ok para esse elenco, estava um rendimento ali que a galera, mas que isso aí é meio difícil também. Né? Mas agora está no momento que, isso aí também não dá. Uma coisa é a equipe ter um elenco ruim, ter um teto, outra coisa também tem o meio termo entre esses dois extremos. Né? E o Vasco estava muito acima desse meio, para cima, com o Adson, com o Davi, aquele início ali de impacto, e agora está abaixo. Né? E o papel do treinador é manter pelo menos da metade para cima. Né? Mas essa variação de rendimento é normal, e novamente, eu tô falando, velho, o normal aqui não é eu que estou normalizando, estou falando que o campo está mostrando o que eu estou vendo. Não é a minha vontade, do que o torcedor tem que aceitar ou do que eu quero. Tá? Isso é bem nicho, porque que geram de recortes de coisas que a gente fala. Essa derrota era esperada. Mas você tá falando que o Vasco tem que perder? Não, não tô falando isso. Tô falando o que eu mostro. Certo? Não tô falando o que eu quero, não tô falando o que deveria ser. Né? Inclusive, a causa da revolta para contratações, para melhorar a estrutura, é isso. Enfim, mas é a questão das peças que foram perdidas, né? O elenco já é fraco em relação a outras equipes, ficou mais fraco ainda, com menos opções. E eu olhei com menos opções, e aí eu acho que aí cai a crítica da variedade, né? Porque perdeu opções e não soube se reinventar, não soube usar outras formas de jogar, né? Porque a partir do momento que você perde David e Adson ali, né, você tem que mudar a característica da equipe. Os jogadores que no elenco não tem. Né? Tem o Emerson, mas enfim, o gol de ontem, a limitação do Emerson. David e o Adson são bem melhores que ele. Então não tem muitas pontas desse modelo, né? E aí caiu a questão da crítica, ok, da variação, porque aí poderiam tentar jogar com o Coutinho Paê, poderiam colocar Leandrinho de ala, Pumita de ala, jogar com 3 zagueiros, enfim, né, como eu disse, buscar alternativas dentro dessa nova forma de jogar, porque os dois principais jogadores da forma de jogar que estava dando certo se lesionaram, né, só ano que vem. Então, ok, essa questão da variação, né, realmente o Paiva tem que pensar e repensar sobre, tentei fazer a equipe continuar jogando da mesma forma, não deu, calma aí, tem que fazer algo diferente, certo? Fazer algo diferente. Porque lesão também é normal do futebol. Lesão, suspensão. Né? Então, essa crítica ok da variação. Né? Questão das substituições, leitura. Né? É algo que precisa melhorar. Normal de treinador inexperiente também. Né? Tem que melhorar essa leitura. Fica nítido durante as partidas que, em muitos momentos, o Vasco não consegue, nas mudanças, surtir um efeito. Né? Se pegar a média, acho que o efeito é mais negativo que positivo dentro das mudanças, né, do jogo. Né? Então, isso é uma crítica que o treinador também deve olhar para isso, né, como evolução. Estratégias para enfrentar determinadas equipes, né? É algo que ficou muito nítido contra o Botafogo e que é o que eu falo. Crítica, quando a crítica foi de forma construtiva, não tem problema. Isso aí é algo que, sim, ficou nítido. Ficou nítido não só naquele recorte do Vasco, mas nos times que enfrentaram o Botafogo após e um pouquinho antes. O Botafogo está tendo dificuldade com a equipe que não dê espaço para o Botafogo correr. Não dê espaço para o Botafogo pegar a bola e fazer ataque rápido que eles gostam. Né? O Vasco fez o quê? Deixou esse espaço. E aí tomou um baile naquele jogo. Né? E uma falta de leitura grave para essa estratégia para o jogo. Né? Tanto de peças
do Vasco para fazer esse tipo de jogo quanto do adversário. Então, assim, é uma crítica construtiva, é uma crítica aceitável isso, porque acho que diante de vários debates, esse jogo ficou bem nítido isso, né? Pô, esse jogo aqui é o ápice do que a gente está falando nesse sentido, né? De que, assim, de fora, quem olhou falou, pô, será que o Vasco vai fazer isso? Durante quando começou o jogo, continuou fazendo. E, pô, como assim? Né? Porque se você vai fazer o que o adversário mais gosta de ter, que é o espaço, você tem que fazer muito bem. A gente sabe que o Vasco não consegue fazer isso muito bem, com os jogadores que tem. Então, assim, não é jogar sempre em função do adversário, mas tem que ir muito mais forte. A equipe que está jogando muito melhor, você tem calma aí. Vamos adaptar, vamos ver o que pode fazer nesse jogo. Volta a questão da autonomia também, né? O Paiva essa autonomia foi se perdendo e ele, nas suas convicções, também foi se perdendo porque ele não poderia fazer, acho, de fora o vejo, tá, gente? Fazer aquilo que ele quer. Ele faz aquilo para mediar o vestiário, né? Para aparentemente não é agradar, mas como pode dizer? Para deixar todo mundo entre aspas satisfeito, entendeu? E acaba que isso vai se tornando um trabalho mediano, porque você não está buscando aquilo que você tá buscando sua convicção, você não tá no treinamento no dia a dia, pô, quero que o time jogue assim, o jogador disse assim, até o próprio treinador perde um pouco da motivação, né? E aí entra a parte da direção, que não vou fazer esse porém aqui, mas isso respinga no campo. A decaída do Paiva, essa sequência ruim, para mim é falta de autonomia, né? Essa variedade que a galera toda critica, né? Acho que essas duas coisas. E elas se interligam. Porque eu fico de fora, eu não sei se a variedade não acontece porque o Paiva quer, ou porque, exemplo, vamos botar que o Paiva banque alguns jogadores aí, né? Será que isso vai cair bem no vestiário? Será que vão dar respaldo para segurar ali para ele? Não sei. E, como eu falo, a crítica da variedade e da estratégia, ok? A questão das substituições, ok? Mas é o que eu falo, a galera sempre pensa que é uma defesa, não é defesa. Temos que levar em contexto o elenco que o Vasco tem. O elenco que o Vasco tem. A 10ª posição é a posição que o Vasco tem para esse elenco. O rendimento pode ser melhor, acabei de falar. Pode ser melhor. Uma coisa não justifica estar abaixo da média, talvez para essa equipe possa render. E não estou falando sobre resultado de jogo, estou falando sobre rendimento. Né? O Vasco poderia render bem e perder para o Inter, porque é uma equipe boa também. Não rendeu tão bem. Até o primeiro tempo, um pouquinho mais no todo. Enquanto o Botafogo, por exemplo, poderia render bem, jogar muito e perder o Botafogo. Mas não foi isso que aconteceu. Perdeu jogando nada. Mas não podemos esquecer da questão do elenco. Se você pegar a tabela do Brasileirão, e você analisar friamente, novamente estou dizendo, galera, friamente não é que eu quero, pelo amor de Deus. Não estou falando que o VAR deve aceitar isso. Mas quem no começo do campeonato falaria, talvez o Corinthians que começou o campeonato mal, nos passou agora com investimentos aí também, é o que eu falo, né? Aí o Corinthians busca o Memphis, busca o Garro, né? Aí o Vasco busca o Souza, o Teixeira, com todo respeito às profissionais, tá? Mas assim, não conseguem jogar. E o Vasco precisa de jogadores para jogar. O Jean, né? E o Maxime, que assim, precisa, o Maxime, entre eles, que mais jogou, mas precisariam de soluções ali para jogar. Independente de o cara render ou não, né, da pessoa render ou não, teria que vir com status para jogar. Aí, pô, trouxe o cara que vem com status para jogar, não joga, aí talvez nem sempre a culpa de quem contratou, porque também não tem bola de cristal. Mas você trouxe os jogadores que você sabiam que não iriam resolver a situação. E não resolveram, só fizeram o que esperaram. Mas olhando a tabela, o Vasco, alguém falaria que o Vasco estaria na frente do Botafogo, do Palmeiras, do Fortaleza, do Flamengo, do Inter, do São Paulo, do Cruzeiro. Cruzeiro, talvez. Talvez. Até porque está em essa pouco ali. Do Bahia e do próprio Corinthians. Bahia, Corinthians e Cruzeiro estão até próximos, né? Estão até próximos. O Vasco está 4 pontos do Cruzeiro, a 3 do Bahia e a 1 do Corinthians. Então, assim, não é um campeonato muito distante. Mas dos outros 6, São Paulo, Inter, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo. Alguém no início do campeonato falaria que o Vasco estaria à frente desses times? É isso que eu falo que o caos gera conteúdo, o caos gera intriga. Não é porque isso é aceitável, é porque querem vender uma realidade que não existe. Entendeu? É verdade que não existe. O time do Vasco hoje é primeiro tabela. A atuação que o Vasco vem tendo que não é do Vasco. Mesmo com esse elenco. Aí temos acordo. O time é para esse meio de tabela, mas time e atuação são coisas diferentes. Resultados e atuação são coisas diferentes, né? Ok. Mas diante disso, eu acho que até o momento um trabalho nota 6, nota 7,
tá? Das expectativas criadas. E fechando aqui, quem quer um treinador experiente para o ano que vem, não acho que seja algo absurdo. Tem que ter debate mesmo. Quem quer que fique, ok, também opinião ok. Aparentemente não vai ficar, porque a coletiva de ontem, né, foi meio jogando, meio descarregando, né? Tendo na parte da torcida ali, né, que se ele quer dizer outra coisa, deveria ter falado com outras palavras, né? Não pode soltar assim, que é a que mais vai, a questão da torcida tão sofrida que é. Mas em relação a outros pontos, soltou mesmo que jogador X acha melhor que o outro, e aí é que tá. Aí é outro porém que a gente vai falar. Quando o Pablo escalou o Galdames ali, você acha que ele queria escalar o Galdames? Você acha que eu queria estar no Twitter colocando que o Galdames vai jogar porque disso? É o que tem, gente. É o que tem. Aí você fala, pô, ele bancou. Sim, mas ele buscou alternativas. Aí o pessoal fala, vamos ele tirou o melhor jogo do time. Gente, então é isso que eu falo. Vai ficar preso o quê? Ele não pode marcar o overhead, então, para botar o Ryan. Um exemplo de situação que poderia acontecer. Entendeu? Existem essas coisas também que, assim, autonomia não acontece nem. Imagine dentro nem de fora, imagine lá dentro. Então, assim. E aí sim, talvez tendo experiência contra isso. Né? Mas é cansativo, gente. É cansativo, né? Cansativo, repetitivo, é chato falar sobre isso de 3 em 3 meses. Falar sobre isso de 3, 4 vezes ao ano. É por isso que, né, opinião minha, né, da página aqui, né, do canal, opinião minha, até porque cada um aqui tem suas opiniões, né? E tudo bem, faz parte, torcida é isso, torcida do time ganha mais ainda. Mas por isso que eu sempre vou, em casos extremos, logicamente tem o caso do Álvaro. Eu tentou ter uma boa vontade, mas aí não tem o que fazer. Mas em casos que tem contexto, como o do Pablo, em casos que se você olhar, você pode ver o copo meio vazio, né? Que não está muito bom, mas não está muito ruim, né? Sim, eu defendo sempre a manutenção. Mas como eu disse, né? Quem não defende não está errado, quem critica não está errado também. Esse é outro porém, quando eu falo sobre contexto, eu não falo que não pode criticar. Eu falo que tem que haver contexto. Senão eu criticar. Acabei de concordar, questão de mexer mal, questão de estratégia de jogo, questão de talvez algumas peças de mudar, né? E são críticas pertinentes, mas tem que ter o contexto. Tem que saber o porquê está criticando. Senão vira mesmo pelo mesmo. Aí vai vir outro treinador daqui a pouco, acontece a mesma coisa. E outro treinador daqui a pouco, acontece a mesma coisa. E aí vem situações que as pessoas parecem, pô, vou comparar com o Fortaleza. Tem comparação, pô. Vai comparar ali, como é o elenco formado para aquilo. O treinador do Fortaleza tem o elenco na mão por quê? Ele tem a forma de jogar e os jogadores contratados sempre passam, aparentemente, que está de fora, né, por uma avaliação criteriosa de quem contrata e chega o treinador também para aprovar. E aí ele sabe que, pô, esse jogador aqui eu posso utilizar no meu sistema de jogo, no plano de jogo aqui. Eu vou querer. E o Fortaleza joga. Botar o time titular reserva para jogar, o modo de jogar vai ser o mesmo. Porque são jogadores com a mesma característica. O Vasco é um elenco totalmente descompensado. O Vasco não tem elenco para propor o jogo totalmente, que é o que eu defendo pro Vasco, mas sim, entendo quem fala que não, porque, né? Eu tenho elenco para defender bloco baixo. Entende? É um elenco descompensado. É um jogador com característica de time com posse, é um jogador com característica de time só para marcar e ser no contra-ataque. Só joga com espaço. É o Paê, o Coutinho e o time organizado. O troca-passe poderiam jogar para cansamento, porque tem mais a posse. E tem o Emerson Rodrigues que pega a bola, um doido, quer sair correndo e perde a bola. O time tem que voltar todo mundo para correr para transformar defensiva. Entendeu? Tem o Léo Pelé que tem uma boa saída, mas erra defensivamente pra caramba. E tem o Michael que também erra defensivamente pra caramba e só sabe dar bagão. Time descompensado. Um time descompensado não tem treinador que dê jeito. Tem treinador que dê momentos. Momentos de bons jogos, de boas sequências, e vai ter sequências negativas também. Porque o time é descompensado, os resultados são descompensados. Entendeu? Então é isso, galera. Como eu disse, opinem, né? Podem opinar aí sobre, porque é um caso aberto e quem está no Vasco tem que ser criticado mesmo, normal. Mas vamos saber, independente de se a crítica seja para sair, seja para ficar, seja para esperar, saber o que a gente tá, por que a gente está criticando, por que a gente está falando. Né? Meu papel aqui como analista técnico é fazer isso. Eu poderia muito mexer aqui e falar, pô, tem que ir embora, 3 jogos seguidos, tomou 7 gols, não fez nenhum,
inadmissível isso, camisa do Vasco, tal. Ia dar 1000 likes aqui. Mas enfim, eu venho aqui colocar contexto para que vocês possam formar suas opiniões também. Bom? Valeu, galera. Como eu disse, até cansativo, porque é assunto chato, mas é assunto pertinente, né? E é isso. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.